Fala pessoal da Oficinet, tudo bem com vocês? Hoje a gente está trazendo um comparativo de dois smartphones que lutam pelo mesmo público, o Moto G5S e o Alcatel A7. Nosso comparativo se baseia basicamente em dois grandes pilares, o design e construção e o hardware, que vamos analisar a tela, a câmera, a performance e também a bateria. Então, acompanhe aí o comparativo do Moto G5S e o Alcatel A7. Testamos dois smartphones que brigam pelo mesmo público e o vencedor deste comparativo você vê agora. A Alcatel vem conquistando um bom espaço no mercado brasileiro, principalmente em smartphones de entrada, um território que já é dominado pela Motorola. Nós recentemente publicamos o review do Alcatel A7 aqui no canal, que pecou pelo processador, mas saiu bem em diversos outros quesitos. O comparativo vai classificar os itens de design, construção, estética e durabilidade e o hardware, performance, câmera, bateria e tela. Os smartphones têm praticamente o mesmo software, portanto não será necessário competir entre eles. Com base nesses critérios é que nós vamos definir qual smartphone é o melhor. No design, eles diferem praticamente em tudo. O G5S é construído em metal e vidro, enquanto o Alcatel A7 é feito em plástico e vidro. Ambos contam com uma protuberância no sensor da câmera traseira, mas o G5S é muito maior, o que certamente é um ponto negativo. O smartphone vibra demais quando apoiado sobre a mesa. As dimensões dos aparelhos também são diferentes, o G5S é menor e mais leve do que a 7. As medidas do G5S são 150 mm de altura, 73,5 mm de largura e 8,2 mm de espessura, e ele pesa 157 gramas. Já o A7 tem 152,7 mm de altura, 76,5 mm de largura e 8,95 mm de espessura. Ele tem o peso de 164 gramas. Este não é um valor a ser considerado na pontuação, afinal, tamanho de tela, tamanho de smartphone é um gosto pessoal. Não cabe a mim julgar o que é melhor para o seu gosto. Essas informações servem apenas para que você entenda a diferença entre eles e talvez diferencie um do outro. O fator construção e durabilidade é o ponto que vai para o G5S. É difícil um smartphone feito de plástico competir com um de metal. Como mencionei acima, assim como o tamanho do aparelho, a beleza é subjetiva e deixo para vocês nos comentários decidir qual aparelho é mais bonito. Mas no geral, em termos de construção e durabilidade, o G5S leva plena vantagem. No hardware, vamos comparar os seguintes quesitos: performance, câmera, bateria e tela. A começar pelos processadores, o G5S contando com o Snapdragon 430 com 2 GB de memória RAM, o A7 com MediaTek MT6750 com 4 GB de RAM. Os dois processadores contam com 8 núcleos. Em performance, os nossos testes, o G5S saiu mínima coisa melhor no AnTuTu, foram menos de 1000 pontos de diferença, e no Geekbench, o resultado do single core, tarefas utilizando apenas um núcleo, o G5 ficou na frente com 634 pontos contra 602 do A7. Já no multicore, o A7 levou a melhor com 2.596 contra 2.271 do G5S. Em termos do uso cotidiano, os dois são equiparados e certamente não haverá diferença entre eles nos aplicativos de redes sociais, internet e jogos. Os dois smartphones ficam empatados neste quesito de performance. A diferença entre eles é insignificante perante as tarefas do cotidiano. Sabemos que o número de megapixels não quer dizer muito sobre a qualidade de uma câmera. Os dois smartphones contam com 16 megapixels no sensor traseiro, já na frontal com 8 megapixels do A7 e 5 megapixels no G5S. Em ambas as câmeras fizemos os testes utilizando HDR ativo em modo automático. Nas fotos, onde não havia luz alguma, foi realizada com o flash próprio do smartphone e posicionado os smartphones sobre um tripé. Foto 1. Ela foi feita no estúdio com luz artificial e boa iluminação. Nessa foto foi possível notar que o A7 tem mais luz entrando e até variando cores. Repare que o verde e o vermelho das caixas, a cor do G5S é muito mais próxima da realidade. A foto número 2, realizada também no estúdio, usou luz ambiente com a porta aberta, sem iluminação artificial. É considerado com baixa condição de luz. E em baixas condições de luz podemos notar que o A7 se mostrou melhor, tornando as imagens mais nítidas. E as fotos também foram feitas no modo automático. A foto 3, sem luz, foi utilizando o flash do smartphone. E nessa imagem podemos notar a diferença de cores. O flash do G5S é mais amarelado,
As cores permanecem melhores no G5S, mas em termos de nitidez, o Alcatel A7 fica melhor. E eu fiz uma selfie contra a luz justamente para comparar qual das câmeras conseguiria estourar menos o fundo, mantendo a nitidez da face. E a câmera frontal do G5S foi muito superior em termos de nitidez, cores e controle da exposição da imagem. Nos testes que realizamos, foi possível notar que a imagem feita pelo Alcatel A7 é mais exposta, entra mais luz, que às vezes é melhor, mas nem sempre. Essa exposição maior tornou as cores não tão vivas e mais reais como as fotos do G5S. Em baixas condições de luz, podemos claramente ver a predominância de nitidez pelo A7. Agora, com luz moderada forte, o G5S sai melhor nas fotos. Pelas cores mais vivas, o G5S leva melhor sobre o A7. As fotos do A7 são mais nítidas em baixas condições de luz, mas não quer dizer que a imagem é realmente boa. Ambas as câmeras em baixa luz falham, portanto, eu escolho a câmera do Motorola no comparativo. Nos dois reviews que fizemos dos aparelhos, podemos constatar que, apesar da bateria do A7 ser 25% maior, os dois smartphones atingiram cerca de 5 a 5 horas e meia de tela ligada, durando aproximadamente um dia de uso intenso. Esse é o reflexo do uso do MediaTek, que é comprovado o maior consumo de energia, além da tela do A7 ser um pouco maior. Neste quesito, por mais que a bateria do A7 seja maior, o tempo de vida dos smartphones é o mesmo, portanto, é um empate técnico. As telas dos smartphones são de tecnologia IPS, com 5,2 polegadas, tem densidade de pixels de 442 pontos por polegada e conta com proteção Gorilla Glass no G5S. Já o A7, com 5,5 polegadas, densidade de 401 pontos por polegada, não conta com Gorilla Glass, mas vem junto na caixa uma película de acrílico pronto para uso. A diferença de qualidade entre elas não é muito, mas o brilho do G5S é superior. As cores do A7 tendem a ser um pouco mais vivas na tela. As cores e intensidade são fatores fundamentais. O tamanho da tela é subjetivo. Tem pessoas que preferem telas menores, outras maiores. Portanto, cabe a você decidir qual é o melhor. Nos quesitos avaliados, o Motorola foi melhor no design, em especial na construção e durabilidade. Também superou seu rival quando o assunto é foto. Um smartphone maior que o outro cabe ao usuário decidir seu gosto pessoal. Em termos de features, contamos com um sensor de impressões digitais posicionado na face frontal do G5S, local preferido pela maioria das pessoas, e também pela minha. No Motorola, contamos com os gestos que ajudam no dia a dia, e o sensor de impressões digitais também possui um sistema de gestos. Já no A7, temos a feature de duplicar aplicativos e usar em contas diferentes ao mesmo tempo. Na análise apresentada, eu indico o Moto G5S como a melhor escolha entre os dois. E o A7 ainda não tem confirmação que vai receber Android Oreo, o G5S está na lista, e os aparelhos custam praticamente a mesma coisa. Nessa competição, o G5S é ainda mais barato, custando atualmente cerca de R$ 720. E o veredito desse comparativo foi que o Moto G5S foi melhor que o Alcatel A7. Dito isso, pelo design e construção, principalmente por ele ter sido feito de metal e também porque ele foi melhor no hardware no quesito de câmeras. Performance e bateria, os dois são equivalentes, mas o Moto G5S superou um pouquinho mais nos quesitos do que o Alcatel A7. Então, a melhor escolha entre os dois é o Moto G5S.